Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Gente, eu sei que no vídeo passado eu disse que o próximo vídeo seria uma resenha, né? E o vídeo da resenha já está até gravado, tá, gente? Ele realmente vai pro ar logo. Por quê? Na verdade, eu ia colocar o vídeo da resenha, eu gravei o vídeo da resenha, só que aí veio o carnaval. Aí eu falei, putz, colocar uma resenha de livro em pleno carnaval? Não ia ter muito a ver. Então eu falei, então deixa passar. Eu ia até, não ia nem gravar esse vídeo, né? Eu ia deixar passar o carnaval e após o carnaval ia publicar o vídeo da resenha. E aí o que eu disse lá no vídeo passado, né? Que o próximo vídeo seria resenha, se concretizaria. E era isso que estava planejado. Mas aí, gente, eu comecei a ler coisas sobre o carnaval, algumas coisas, e eu falei, putz, eu tenho que fazer um vídeo sobre o carnaval. Até porque minha relação com o carnaval, desde pequeno, é uma relação meio de altos e baixos, né? Assim, eu quando era criança eu adorava carnaval, porque eu tenho lembranças muito boas do carnaval na minha infância, né? Enfim, de brincar o carnaval em salões, de ver desfiles de escola de samba, na época que os desfiles ainda eram lá na Avenida Tiradentes, o sambódromo nem existia, enfim. Eu lembro dessas, eu tenho esses flashes, dessas lembranças do carnaval da minha infância. Aí quando eu me tornei adolescente, comecei a estudar teatro, essas coisas, a gente começa a ficar meio assim, né? E aí na época da minha adolescência tinha uma coisa muito comum entre os jovens mais esclarecidos, entre aspas, eu estou colocando bem entre aspas, tá, gente? De que o carnaval era uma coisa alienante, porque era não sei o quê, porque alienava o povo, e não sei o quê, e aí eu passei a não gostar mais de carnaval, porque tinha, né, aquelas coisas de alienação e tal. Enfim. E aí a gente vai amadurecendo e vai vendo que ambas as situações estão corretas. O carnaval é uma coisa que é legal de ser brincada, mas a gente não pode de forma nenhuma esquecer o lado crítico dele, né? Eu nunca vou esquecer como mudou, é engraçado isso, né? Uma das coisas que mudou a minha relação com o carnaval foi ouvir a música Vai Passar do Chico, onde ele coloca, né, toda uma crítica social e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele mostra o quanto o carnaval, por exemplo, pegando os desfiles das escolas de samba, para o pessoal das comunidades pobres de cidades como São Paulo e Rio, por exemplo, né, onde tem esses maiores desfiles, como esses dias de carnaval, esses desfiles, trazem para essa população das comunidades um momento de autovalorização, um momento de empoderamento, né, um momento em que aquela pessoa realmente se sente e é, na verdade, né, o centro das atenções de um fenômeno que é realmente de grandes proporções, né? Que é gigantesco, magnífico. E aí eu tive a oportunidade, por exemplo, de já desfilar numa escola de samba, né? Na Nenê da Vila Matilde. Eu tive a oportunidade de assistir na arquibancada já desfiles das escolas de samba de São Paulo. Então, assim, a minha relação com o carnaval é sempre uma relação de gostar muito, de entender a importância cultural de uma festa como o carnaval, mas de também não esquecer que existem muitas coisas que a gente precisa refletir com seriedade. E eu quis fazer esse vídeo não só para mostrar essa minha relação com o carnaval, mas é porque eu li algumas notícias sobre o carnaval que me deixaram assim, algumas me deixaram bastante indignado, né? Outras a gente vê uma coisa que deixa a gente mais feliz. Então, por exemplo, a gente lê sobre o figurino da Anitta quando ela foi para o Carnaval de Olinda, né, no show que ela fez, na apresentação que ela fez no Carnaval de, acho que de Olinda, enfim, em que ela veste uma roupa que é confeccionada por artesãos indígenas e que faz uma referência à Cabocla Jurema, né, que tem ligação com as religiões de matriz africana, né? Então, o quanto ela está meio que, né? E a gente sabe que a gente, por conta do período que a gente está deixando para trás agora, mas que ainda está impregnado na nossa sociedade, a intolerância religiosa voltou a ser muito grande, né? Teve a situação da Sabrina Sato,
que ao desfilar pela Gaviões da Fiel com uma roupa vermelha, com um dragão representando o dragão de São Jorge, teve toda uma crítica a ela por conta da, enfim, de intolerância religiosa mesmo, né? Então a gente sabe que a gente vive um período, né, e os desfiles das escolas de samba, eles têm mostrado, principalmente nos últimos anos, uma afirmação muito significativa e muito importante, por exemplo, da cultura africana, da cultura negra, da cultura indígena, né? De personagens históricos dessa história negra, dessa história, enfim, afro-brasileira. Né? Então, assim, os desfiles das escolas de samba têm sido espaços muito importantes nos últimos anos, mesmo com toda aquela coisa, e aí vai o outro lado que a gente não pode deixar de mencionar, né? Mesmo com toda a espetacularização, espetacularização no sentido do adorno, né? No sentido do Guy Debord, enfim, essa espetacularização comandada por uma indústria cultural que quer nos manter dentro de um determinado lugar de consumo, né, de consumo de produtos culturais, né, de reificação das manifestações culturais. A gente não pode deixar de lado que isso existe. Tá? E existe. Né? Se você for ver a questão da quantidade de dinheiro que se movimenta, por exemplo, né, num desfile de escola de samba como o de São Paulo ou do Rio, é uma quantidade de dinheiro muito grande. Né? Mas tem o lado da exaltação da comunidade, da exaltação da valorização das culturas afro-brasileiras, das culturas periféricas, enfim, a gente sabe de tudo isso. Só que nesse aspecto da reificação, teve uma coisa desse carnaval especificamente que me chamou muito a atenção. Gente, eu li uma reportagem que falava do cachê que a Gisele Bündchen ganhou para aparecer num determinado camarote de uma determinada empresa. Eu não vou aqui falar da empresa nem nada disso. Mas para aparecer num determinado camarote de uma determinada empresa. E foi muito curioso, né? Porque a reportagem fala com uma moça que estava trabalhando como segurança no mesmo camarote. E aí a moça ficou assustada quando o repórter que estava falando com ela falou quanto a Gisele Bündchen ganhou de cachê. E aí ela falou quanto ela estava ganhando para trabalhar como segurança no mesmo camarote. E aí só para vocês terem uma ideia, tá, gente? A moça que estava trabalhando como segurança no camarote ganhava R$200 por noite. Ganhou R$200 por noite de trabalho. A Gisele Bündchen ganhou 2 milhões de reais. Então veja, nós não estamos falando de 2 mil e 20 mil, o que já seria um absurdo, porque a gente está falando de 10 vezes mais. A gente está falando de R$200 para uma mulher, para uma moça, que estava indo lá trabalhar, exercer uma função importante num espaço como esse, que é a segurança, e ganhando para isso R$200 por noite, com a Gisele Bündchen, que a única função dela lá era aparecer e se divertir. Ela estava ganhando pela presença dela. Ela não fez nada no camarote no sentido de cuidou da segurança, cuidou da limpeza, cuidou da comida. Não, ela foi lá para aparecer, tirar fotos, ver os desfiles, se divertir. E ela ganhou 2 milhões de reais para isso. Gente, não é pessoal, né? Nada contra a Gisele Bündchen, muito pelo contrário, acho ela uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa extremamente, né, bacana, tal. Mas, gente, esse tipo de distorção que a gente não pode deixar de mencionar, que é uma distorção típica do capitalismo, né? Isso é uma distorção que é essência do capitalismo, né? A gente está aí lidando com uma situação que é essencial
no sistema capitalista. Né? A gente não pode deixar de se indignar com uma situação dessa, onde uma trabalhadora ganha R$ 200 para fazer segurança por uma noite num camarote, onde vai ter uma estrela convidada que vai ganhar 2 milhões. A gente está falando, vamos fazer as contas, 2 zeros, 6 zeros, 4 zeros, está ganhando 10 mil vezes mais. Então a Gisele Bündchen está ganhando 10 mil vezes mais. Ou seja, ela está ganhando o equivalente ao trabalho de 10 mil pessoas, como a moça que está fazendo a segurança. Percebam, gente, que é uma distorção que não dá para a gente simplesmente naturalizar. A gente precisa parar de naturalizar essas coisas. Esse tipo de símbolo não pode ser naturalizado. Né? Tem outras coisas, de novo a questão da objetificação da mulher, enfim, a questão uma série de questões que a gente vê durante todos os carnavais e que estão sendo discutidas e diminuídas, né? A gente sabe que, por exemplo, a Rede Globo parou de ter a tal da Globeleza nas suas vinhetas de carnaval por conta disso, né? Por conta da luta de movimentos feministas contra a objetificação da mulher e tal, porque era uma objetificação, porque na década de 90 a Globeleza aparecia praticamente nua na televisão, né? E aqui sem nenhum falso moralismo, tá, gente? Então, a gente vê que as coisas estão mudando, os assuntos estão sendo discutidos, tudo legal. Eu acho legal isso, né? É bom, por exemplo, ver uma escola como a Mangueira, que trata a comunidade com a importância que a comunidade tem, não só ela, tá? Várias escolas tratam, mas eu estou falando da Mangueira até por uma preferência pessoal que eu gosto muito dela. Mas assim, que dá importância para a comunidade e tal, ela está num espaço de divulgação, de aparição grande como é a Rede Globo, por exemplo, né, sendo mostrado para milhões e milhões de pessoas. Então isso tudo é legal. Só que a gente não pode perder de vista duas coisas. Uma, né, e eu já falei das duas coisas, mas eu só vou reforçar como um fechamento, né, dessa análise. Uma é que tudo isso ainda está atrelado a uma indústria cultural que tem como objetivo principal a reificação dessas manifestações culturais. Né? E isso acontece com os desfiles da escola de samba, acontece com os blocos de rua, acontece com o carnaval de rua de Salvador, por exemplo. Todos esses carnavais passaram e ainda passam por processos de reificação, de coisificação, como eu disse, a la Adorno, enfim, né? Nessa coisa da manipulação da indústria cultural que transforma tudo em produto único e simplesmente a ser consumido para que isso possa ser cobrado caro, né? Para que isso possa ser... para que a divisão de quem pode e quem não pode continue existindo, né? Então a gente vê lá os camarotes milionários, onde um convidado ganha 2 milhões para aparecer e se divertir, e a galera lá na arquibancada, né, que com muito esforço deve ter conseguido comprar um ingresso para juntou dinheiro e tal para comprar o ingresso para ir na arquibancada, e a galera que nem consegue ir na arquibancada e vê lá na dispersão depois porque é um lugar de graça, enfim, né, que tenta ver os resquícios do desfile, né? Então isso tudo é muito bem dividido, né? É a nossa sociedade, você tem muito bem dividido. Você tem o camarote lá, você tem a arquibancada, você tem os resquícios, aqueles que só têm acesso aos resquícios das coisas e ao desequilíbrio da sociedade capitalista, né? E a gente não pode deixar de se indignar com esse desequilíbrio absurdo dessa situação do camarote da Gisele Bündchen. Bom, é isso. Eu queria saber o que cada um de vocês pensa sobre isso. Concordem, discordem, enfim. Vamos abrir um debate, se vocês acharem interessante, coloquem aí nos comentários. Aproveitem e curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. Vamos engajar mais gente aí para a gente ir aumentando o nosso número de inscritos. Visitem nosso blog, a Literação, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, o Cu, enfim.
todas as redes sociais, leiam a revista Fluxos e quem quiser e puder colabora com a nossa campanha do Apoia-se. Tá? Qualquer apoio é muito importante e a gente está querendo estruturar cada vez mais o nosso trabalho. Enfim, como eu sempre digo, a gente está cheio de ideias, cheio de projetos e a gente precisa realmente ter condições de fazer tudo isso. E a ajuda de cada uma de vocês e de cada um de vocês é extremamente importante para que a gente possa realizar todos esses projetos. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.